Chegamos ao final de setembro, dos grandes Setembro Amarelo, e a psicoterapia pode melhorar o manejo do estresse, reduzir a ansiedade e o medo de recorrência de um câncer e ainda preparar os pacientes para tomarem decisões. O acompanhamento psicológico tem se consolidado como um recurso fundamental no cuidado integral de pacientes com câncer, trazendo benefícios significativos para o bem-estar emocional e a adesão ao tratamento. E a gente recebe aqui no estúdio o médico Emanuel Veras para falar um pouquinho sobre a importância da terapia nesse processo. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa Hora da Verdinha. Boa tarde, Aloysio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falarmos a respeito de um tema que é pouco comentado, porém muito importante. Como você disse, nós estamos no mês de setembro, né? Campanha do Setembro Amarelo, falando a respeito aí da psicoterapia, da saúde mental. E nisso nós temos uma particularidade nos pacientes com doença oncológica, que nós vemos que tem uma alta prevalência de depressão, de quadros de ansiedade, de insegurança, tanto durante o diagnóstico como durante o tratamento. Daí ter uma grande importância de conversarmos um pouco a respeito da saúde mental, da psicoterapia nos pacientes oncológicos. Primeiramente, a psicoterapia é importante para todo mundo, independente de estar com câncer ou não, nos ajuda a entender um pouco mais sobre nós mesmos. Mas nesses casos, o paciente está com a fragilidade física e muitas das vezes isso impacta no emocional, principalmente quando não tem uma rede de apoio também. Ou seja, é de fundamental importância esse acompanhamento à parte, né, doutor? Exatamente, é fundamental. E nós vamos ter peculiaridades de acordo com cada fase da doença, como no diagnóstico, que muitas vezes o paciente é impactado com aquele diagnóstico, com aquela insegurança, muitas vezes em relação ao tratamento em si, que muitas vezes você tem uma mudança no seu corpo, muitas vezes tem insegurança em relação à resposta ao tratamento ou não, muitas vezes gerando até uma certa dependência a terceiros, e isso também gera impacto a um paciente que previamente era independente. E às vezes também naqueles pacientes que infelizmente nós não alcançarmos a cura, e alguns deles indo realmente para um tratamento paliativo. Ou seja, nós temos peculiaridades em fases diferentes da doença, nós temos pontos que precisamos trabalhar em fases diferentes da doença, além de cada doença tem sua peculiaridade. Eu, como urologista que trabalho com câncer, nós vemos que tem peculiaridades no paciente com câncer de próstata, que é um paciente que vai ter algumas inseguranças em relação ao tratamento, que já vai ser um pouco diferente dos pacientes com câncer de bexiga, que vão ser submetidos a tratamentos cirúrgicos de grande porte, podem mudar a perspectiva em relação ao corpo, como também pacientes com câncer de pênis, que é uma doença mais incomum, porém prevalente no nosso meio, que também vai ter impactos em relação à sua autoestima, em relação à doença em si e à insegurança que ela traz. Então nós vamos ter vários aspectos diferentes e que é fundamental serem trabalhados também no aspecto da psicoterapia. Nós vemos que isso é fundamental, inclusive, para a adesão do paciente ao tratamento. E essa adesão vai impactar no resultado do tratamento em si. Ô doutor, durante esses teus anos de carreira, já ocorreu de algum paciente desistir do tratamento antes mesmo de iniciá-lo por conta dessa questão psicológica, não querer de fato fazer? Nós temos, inclusive, pacientes que têm uma certa negação no início. Da doença em si, né? Da doença em si. Coincidência ou não, há cerca de um mês eu atendi um paciente com câncer de próstata, que eu fiz o diagnóstico há mais de um ano. E o paciente sumiu, apesar dos apelos da nossa equipe do paciente retornar e tudo, não retornava, retornou mais de um ano depois. E muitas vezes isso vai impactar no estadiamento da doença e no resultado do tratamento. Então isso não é incomum, como eu disse. Esses aspectos de ansiedade e quadros depressivos não tratados nesses pacientes, isso pode impactar negativamente na adesão do paciente ao tratamento e isso impactar no resultado final desse tratamento.
É isso, é importante a gente falar sobre esse tema e lembrar que não é só em setembro que temos que bater nessa tecla, falar sobre o tema saúde mental, é durante todo o ano, nesses casos de câncer, mas também em outros casos que necessitam de uma maior atenção. Terapia é muito importante para todos nós, para que a gente possa se conhecer, refletir e melhorar enquanto ser humano. Doutor, quero agradecer pela sua participação e quero pedir para deixar um último recado para nossa audiência, nossos ouvintes e telespectadores. Eu que agradeço o espaço de falarmos um pouco a respeito de um tema que não é tão falado, mas é fundamental, é muito importante. E como você mesmo disse, os temas de saúde, saúde mental, saúde como um todo, os seus exames de prevenção, isso é uma coisa que nós temos de falar sempre. Isso tem de ser referenciado sempre. Hoje, nós estamos tendo uma mudança, inclusive, em curva de prevalência de doenças. Durante muitos e muitos anos, a doença cardiovascular foi a principal causa de morte na população brasileira e mundial. Porém, a expectativa é que nos próximos anos a doença oncológica ultrapasse as doenças cardiovasculares devido ao envelhecimento da população. Então, o falar de saúde, o cuidar da sua saúde, ter hábitos de vida saudáveis, fazer os seus exames e seu acompanhamento médico de rotina, isso é fundamental e tem de ser sempre falado. E dentre isso também tem a saúde mental, que é igualmente importante para a saúde nossa como um todo. Maravilha, um grande abraço, tá, doutor? Volte sempre aqui à nossa Hora da Verdinha. Nós conversamos com o doutor Emanuel Veras, médico urologista, falando um pouquinho sobre a importância desse acompanhamento psicológico para pacientes que estão tratando algum tipo de câncer.